de Lucas, capítulo 3, versículo 1. Bom, diz assim, o título é A Pregação de João Batista. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João Batista, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá e abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Amém? Só até aqui, tomemos assento. Fica assim uma pergunta assim: por que João Batista fala de uma maneira tão grosseira com aquela multidão, a ponto de chamar de raça de víboras? Então, é justamente que eles não vinham para ser batizados com o coração de arrependimento. Podemos fazer um paralelo dessa história com aquela história dos 2 que subiram para lá no templo, o publicano e o fariseu. O fariseu se achava e dizia: graça te dou porque eu jejuo 2 vezes por semana, e não sou como esse publicano. No entanto, ele que se exaltou, se achava tão digno, né? Ele não alcançou a misericórdia. Já o publicano, ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, miserável pecador. Então, o que ocorre? Aqui, esse povo judeu, ele vinha para ser batizado com aquela pompa de se acharem dignos por serem descendentes de Abraão. Então, nesse momento, João fala dessa maneira. Então, amados, o que acontece? Nós estamos vendo aí nos últimos dias um anúncio, né, até que vai ter um jejum coletivo, foi falado por vários pastores de diversas igrejas, não é verdade? Chamando até o presidente da República, chamando o povo para jejuar em conta desse problema que está aí, né, dessa pandemia, para que seja resolvido. E nós observamos que não é uma coisa saudável, não é uma coisa legítima. Por que não se torna uma coisa legítima? Então, é porque eles estão olhando para esse jejum como se fosse uma coisa mágica, tipo assim: nós vamos jejuar e vamos orar, e Deus vai ficar com peninha da gente porque a gente está passando fome e vai ter misericórdia. Só que a solução não está aí. Das coisas que chamam a atenção nessa leitura que nós fizemos, é quando ele fala assim: produzir frutos dignos de arrependimento. Então, se nós observarmos, estão usando muito a história de Nínive,
Porque Nínive jejuou das crianças, dos homens até as crianças de peito e até os animais, e Deus aplacou. Mas é muito importante, irmãos, a gente observar quando fazemos uma comparação as situações distintas de Nínive para a igreja de hoje. Não é igual. E o que acontece nisso tudo? Se usam também um versículo muito conhecido. Abra aí, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Mas, por favor, não feche Lucas 3, porque é a âncora da nossa mensagem. Aqui, ó. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim, ó: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observe aqui. Ele fala: meu povo que se chama pelo nome, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. 4 coisas distintas: humilhar, orar, buscar a minha face, se converter. Só que estão tirando esse aqui, o quarto: se humilhar, orar e buscar a face de Deus. Só que não funciona assim. Qual a diferença de Nínive para a igreja de hoje? Por que não pode ser dessa maneira? Porque Nínive era um povo que não conhecia Deus, um povo altamente, como que se diz, mundano, depravado, idólatra, tudo que você imaginar. Tanto que dizem que a maioria dos pregadores mais eruditos que na verdade Jonas tinha até medo de ir lá pregar para eles, e eles eram tão depravados, eram tão imundos, que Jonas, quando vai falar com eles, ele já vai com a ideia que Deus ia matar todo mundo, porque não acreditava que um povo tão depravado iria se converter. A diferença para nós, irmãos, a igreja de hoje em dia, ela conhece a palavra, não é igual ao povo de Nínive, entende? E o arrependimento de Nínive ficou latente, porque eles se humilharam e jejuaram. Então Deus viu o arrependimento dele, de quem não conhecia. Como que você entende, como que se percebe que não está sendo legítimo essa conclamação para um jejum coletivo? Porque eles não falam de arrependimento. Mas por quê? Não, eles às vezes até pincela, mas o que é o arrependimento, em suma? É justamente quando acontece aqui: produzir frutos dignos de arrependimento. Se arrepender como se fosse um remorso, não vai adiantar. E como é que se percebe que alguém produziu frutos dignos de arrependimento? Para começar aqui, arrependimento vem da palavra grega metanoia, que é metanoia? Mudança de mente, mudança de caráter. Tá? Mudança de mente, mudança de caráter. E se você ler esse mesmo texto que estamos lendo em Lucas 3, em Mateus, você vai ver que ele ainda acrescenta que o povo, quando ele vinha para ser batizado, eles confessavam os seus pecados. Entende? A primeira parte é a confissão de pecados. Não estamos vendo a confissão de pecado por parte desse povo, que tanto chama o povo para jejuar um jejum coletivo. Segundo, é a mudança de comportamento. Vamos observar, por exemplo, o caso de Zaqueu. Era um cobrador de impostos, que lesava todo mundo, e quando ele encontra com Jesus, ele fala assim: olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. Percebe? Metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento, que a fé sem as obras é morta. Então, chorar, se emocionar, Isaías escreveu e Jesus falou disso: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração se afasta de mim. Entende? E um pouco antes de algo, começou em 2019, essa enfermidade que está aí,
um pouco antes, eu creio que uns 6 ou 7 meses, antes de começar tudo isso aí, que está assolando não só o Brasil, teve um pastor que foi para a internet, um conhecido, tá? Não vou falar o nome por questão da ética e da ordenança do Senhor, que diz a ninguém infameis. Ele expôs na internet a imundície que é o meio gospel, ou seja, essas bandas que adoram e enchem as igrejas, esses pregadores, celebridades que arrebatam multidões onde ele vai pregar e são idolatrados. Ele contou sobre droga, homossexualismo, tudo sem imaginar. E ele até recebeu alguns processos por conta disso. E uma coisa interessante que ele falou, ele era um dos menores, ele falou, eu sou um dos menores. O meu ministério movimenta 250 mil reais por mês. Ele falou que era dos menores, então imagina os maiores, quanto não deve movimentar. Só que ele falou que ele cansou daquilo, ele não aguentava mais ser hipócrita. Eu achei muito legal da parte dele. Ele falou, não aguento. Ele falou, sabe aquela coisa que ele não aguentou mais? Ele falou, não aguento mais isso não, de ver pessoas. E ele falou uma coisa muito triste, que ele falou que muitas lideranças famosas, que não podemos citar os nomes, sabiam disso, mas permitiam que esses cantores, essas bandas, esses pregadores subiam nos seus altares, porque a casa enche. Mas por que eles não param de cantar, não param de pregar? Esse povo que está em pecado. Porque se eles pararem de pregar, eles perdem. Mas esse homem ganhar 250 mil por mês no ministério dele, imagina, irmão, quanto ele cobrava em cada lugar que ele ia. Então, o problema de um evangelho, quando ele vira comércio, quando o cara cai em pecado, ele fica, como é que eu vou parar de cantar e de pregar? Aí o que aconteceu? Veio a pandemia, Deus parou eles. Então, alguns que estão clamando para a igreja abrir de novo, não estão clamando porque querem congregar, conviver com os irmãos, que sente saudade dos irmãos, de olhar o olho e dar aquele abraço. Não, estão preocupados com o cachê. Simultaneamente, nessa mesma época, aconteceu um caso de outro pastor muito famoso, que eu não vou citar o nome, que as fotos vazaram na internet, o pecado ficou exposto e arrebatava multidões. Dizem que ele movimentava algo em torno de 800 mil por mês no ministério dele. E o pastor dele, sabendo do que aconteceu, não tinha outra opção a não ser discipliná-lo. O que eu achei que foi muito correto, a coerência do pastor. Eu achei nobre, porque ele mesmo sabendo que iria diminuir o dízimo, que se ele fatura 800 mil por mês, ele daria 80 mil de dízimo nessa igreja. Eu achei muito nobre por parte desse pastor ele fazer isso. Só que esse pastor que caiu em pecado, é muito sábio, né? Pastor e cantor ele. O que ele fez? Mudou de ministério. Um outro ministério também, muito famoso aí, de olho na celebridade que ele é, e no que ele dizimava, com certeza, pegou ele. E com isso, ele fugiu da disciplina que tinha sido imposta pelo seu pastor. Mas quando ele pensou que ele ia cantar, a pandemia chegou e parou ele do mesmo jeito. Não adianta, irmão. Então tudo isso está acontecendo aí, irmãos, é juízo. É necessário que o juízo comece pela minha casa, e não é sem motivo, irmãos. Eu confesso que me sinto constrangido de falar o que eu estou falando, mas ai de mim se eu não falar aquilo que ele me manda falar. Que eu estava até comentando mais cedo no mercado, que às vezes eu nem falo que eu sou pastor, que hoje eu meio que sinto vergonha de falar que eu sou pastor, de tanto mau exemplo que se dá por aí. Eu só não sinto totalmente vergonha, porque eu amo o evangelho, e eu sei o quanto é valioso a gente cumprir aquilo que Deus nos colocou. Mas às vezes eu prefiro não falar. Que quando você fala hoje que você é pastor, o teu interlocutor não escuta que você é pastor, não. Você fala assim, eu sou corrupto. Porque é o que está acontecendo no evangelho. Então, esse jejum que muita gente está querendo fazer, irmãos, não é um jejum que se deveria fazer visando congregar. Para quem sabe o que é congregar. Tem gente que pensa que congregar é algo... Não, congregar é imperativo. Congregar é imperativo. Para muita gente que acha que pode ser crente em casa, se você for em Salmos, você vai ler dessa maneira. Há um rio cujas correntes alegram uma cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo.
Olha a exegese desse texto. Há um rio cujas correntes. Falou que plural, correto? Corrente. Se você for em Ezequiel 47, a torrente das águas purificadoras, você vai ver que vai falar de um rio que tinha duas correntes. E onde chegasse esse rio, ia sarar as pessoas, os peixes. Por que duas correntes, irmãos? O Espírito Santo e a palavra. É o Espírito Santo e a palavra o quê? Que sara a igreja, que cura o povo. Mas só que tem um detalhe aí. Há um rio cujas correntes alegram a cidade. Não alegram uma casa não, irmão. Existe cidade de uma casa só? Não. Então, irmãos, o propósito de Deus, Jesus quando morre na cruz do Calvário, é estabelecer a igreja. E não existe igreja do eu só, do eu sozinho. Então, é importante congregar. Mas esse jejum que estão fazendo é preocupação em ostentar uma igreja nas mídias sociais, nas mídias fechadas, e de continuar vivendo de ostentação. Só que o verdadeiro jejum não é como o jejum de Isaías 58:3, que quando jejuavam, eles requeriam a paga do vosso trabalho. O jejum de uma barganha. Eu vou jejuar e Deus vai. É esse jejum que Deus quer. E o interessante, irmãos, é que há um motivo, além desse, pelo qual Deus permitiu que viesse tudo isso. No meio do povo de Deus, o evangelho virou um comércio. E quando há um arrependimento genuíno, a confissão é a mudança. Então, se esse jejum que está se proclamando no Brasil e até no mundo, quem sabe, ele fosse legítimo, eles iriam observar, por exemplo, o que tem que ser tirado da igreja: metanoia, mudança de comportamento. Eles iam dizer: Senhor, a partir de agora, não iremos mais alugar os nossos púlpitos para políticos ímpios, corruptos, subirem em troca de dinheiro. Percebe? Confissão de pecado. Outro problema que eles iriam fazer: os pastores que trocaram de mulher, eles iriam falando: eu vou voltar para minha mulher, eu vou largar, vou reconciliar com a minha esposa, vou sair. Não, eles não estão dizendo isso. Eles estão abandonando a mulher da sua mocidade e arrumando uma novinha. Então, vamos lá. Esse jejum não é legítimo se não há confissão, se não há mudança de vida. A outra coisa que eles deveriam tirar, se esse jejum fosse um jejum legítimo, se houvesse frutos de arrependimento. Aqui João Batista fala com todas as letras: produzir frutos dignos de arrependimento, confissão e mudança. Eles iriam tirar uma das maiores abominações que entraram dentro da igreja, que se chama idolatria. Hoje a igreja dá de 1000-0 em qualquer outra religião que idolatra ídolos. A igreja é idólatra. Mas que tipo de idolatria? A idolatria de pessoas, cantores, pregadores. Eles iriam falar: a partir de hoje a gente não vai pagar cachê alto para ninguém, para trazer, para encher a casa. Porque em Malaquias diz: se eu sou o Senhor, aonde está a minha honra? Irmãos, será que alguém pensa que Deus é lesado? Que ele não percebe que a casa só enche quando chama a tal celebridade? A tal banda? No domingo a casa está lotada porque veio a celebridade. Na segunda-feira, no culto de estudo da palavra, só tem meia dúzia. Será que alguém pensa que Deus não está vendo isso? Mas enquanto se paga um dinheiro alto para as celebridades virem, membros às vezes da igreja estão passando por necessidade e não são socorridos. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Então Deus não vai ouvir
a nossa oração enquanto a gente fizer uma coisa hipócrita. Eu vou jejuar, eu vou orar, porque se eu jejuar e orar, é uma mágica que vai tocar o coração de Deus. Mas ele diz lá no livro de Hebreus, misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Como é o conhecimento? O que acontece quando há conhecimento de Deus? Há a confissão de pecados, ao conhecimento do pecado, porque a primeira coisa que a palavra fala é iluminar para dentro de nós e mostrar nossas falhas. Mas não, a casa estava lotada, no domingo que vem a celebridade, mas no culto do estudo da palavra na segunda-feira não estão. Então, para que Deus venha a ouvir a oração, eu não estou dizendo que não é válido o jejum e a oração, é válida, mas não dessa forma, onde se acha que a igreja vai continuar fazendo o que faz e que vai haver mudança. Não vai. Agora, a outra coisa que é necessário que aconteça também é que aqueles que são pregadores parem de pregar aquilo que o povo quer ouvir e pregue contra o pecado. Porque muitos não querem pregar contra o pecado, querem pregar que está vendo chave de carro, que está vendo, querem pregar, olha, passa um azeite ungido na tua porta, que, irmão, você pode mandar uma lata de óleo ungido na tua casa, se o pecado tiver, a maldição vai entrar, tem que sair, sabe por quê? O aguilhão da morte é o pecado, não é passar óleo ungido na tua porta, não, é estudar a palavra, viver a palavra, e entender que pecado vai ser pecado, mesmo que a maioria diga que não é pecado. Mas hoje nós vivemos um tempo que os atalaias, aqueles que deveriam pregar, não querem mais pregar contra o pecado, porque não enche a casa. Tu tem que pregar que Deus vai te dar vitória, que agora é só vitória, que vem um tempo de bênção aí, irmãos. A palavra fala bem claro, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, metanoia é mudança de vida, e a mudança tem que começar por quem? De cima. Voltando para o texto, observe o que eles perguntaram para Jesus, no 11, no 10 e no 11, e a multidão interrogava dizendo, que faremos, pois? Respondendo, ele disse, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Irmãos, se a quantidade de pastores e cantores bilionários do Brasil fizesse isso aqui, não haveria fome dentro da igreja. Atos dos Apóstolos diz o quê? Que havia igualdade, quem tinha muito dividir com quem não tem. Mas se a liderança que deveria fazer não dá o exemplo, os membros irão fazer? Está aqui, irmãos. A evidência do arrependimento é a mudança de comportamento. Então muitos pastores no último dia, Deus vai falar para eles assim, ó, apartai-vos de mim porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber. Ele vai dizer, Senhor, quando te vimos com fome, Senhor, olha direito aí, Senhor, que quando eu vivi na terra, não foi na época que Jesus estava na terra, não. Eu sou de outro tempo, eu nasci depois. Aí ele vai dizer, olha, quando você, bilionário, lembra quando você morreu? Quantos milhões ficou na tua conta, lembra? Você não levou para o teu castelo. Não levei não. Pois é, aquele dinheiro que ficou parado na tua conta lá, quando você morreu, podia ter alimentado um monte de gente na África, no Haiti, nas favelas. Aí ele vai dizer, quando você deixou de fazer isso para aquele povo que você sabia que passava fome, mas você queria guardar, você deixou de fazer para mim. Jesus falou bem claro, o reino dos céus não consiste na abundância do que cada um possui. Essa famigerada teologia da prosperidade não se sustenta diante da palavra. Paulo disse, tendo aonde
dormir, com o que você se cobrir e com o que você comer, estejais contentes. Paulo disse também, não ambicioneis as coisas altas, acomodai-vos às humildes. Não tem, irmãos. A teologia da prosperidade não consegue vencer um minuto quando a palavra é pregada legitimamente. Então, a única forma, irmãos, que Deus possa ter misericórdia e fazer algo em função do Brasil e do mundo é produzir frutos dignos de arrependimento, irmão. Não adianta, tu pode chorar, tu pode jejuar, tu pode ficar magrelo, você pode gritar, você pode ir para o monte berrar. Se você não mudar de vida, não voltar para a mulher que você abandonou, que está seus filhos lá em depressão, porque você largou a sua mulher e achou que está tudo normal, não vai adiantar. Você vai passar fome. Se você não entender que todo o dinheiro que Deus te deu havia um propósito, muita gente não sabe. Mas sabe o que Deus fez o crente pobre, o crente rico? Tem gente que acha que essa teologia maldita da prosperidade fala assim, não, seu irmão está passando prova porque não dizimou. Então Elias não dizimava, né? Ele não tinha nada para comer. Imagina se essa viúva pensasse assim, né? Quando Elias chega lá pedindo comida, Elias, pô, tu é o camarada que clama e desce fogo do céu, tu não está dizimando não, Elias. Senão tu não estava passando fome? Hã? E Davi, quando foi pedir comida, irmão, Davi, os sacerdotes, eles deram o pão da preposição para Davi comer. Estavam tudo com fome. Os sacerdotes pensavam, esses pregadores da teologia da prosperidade, eles iam falar assim, Davi, tu não tem nada para comer? E, rapaz, tu está dizimando, cara. Ou tu está em pecado. Porque hoje é assim, irmãos. O que Paulo escreveu? Em jejum muitas vezes, em fome e frio muitas vezes. Ele dissociou quando ele jejuava e quando ele estava passando fome mesmo. Entende? Então, mas sabe, voltando à pergunta, sabe por que Deus fez o rico e o pobre? Para que você tivesse uma chance de provar o teu amor. Sabe por que Deus fez um crente com um carro e outro que não tem? Para aquele que leva o outro de carro, o outro sai, como sou amado. Irmão, as pessoas estão carentes de amor, o mundo está carente de afeto, e Deus dá uma chance grande para as pessoas mostrarem isso, mas o papo é, se a tua vida não está dando certo, é sinal que você não está dizimando e nem ofertando. Não, irmãos, isso é a coisa mais maldita, mais horrorosa que eu já vi, e é a alienação da palavra totalmente. Você vai ver várias pessoas, Gideão estava sem nada para comer, você vai ver vários fatos desses, irmãos. Quando Davi fala, eu nunca vi um justo desamparado, nem a descendência, mendigar o pão é uma coisa, irmão, passar fome é outra. Mendigo, sabe o que é o espírito de mendigança? Não é pessoas que não têm nada para comer, não. Tem mendigo que tem família rica, é pessoas que não conseguem viver em sociedade. Pessoas que se decepcionaram tanto com o ser humano, que cria uma sequela no seu coração, que ela não quer viver em sociedade. Entende? Isso é mendicância. Agora, passar por necessidade pode passar. Então, amados, não adianta orar, não adianta jejuar. O que adianta é produzir frutos dignos de arrependimento. Irmãos, entender que tudo isso está acontecendo, eu e você, e alguns, muito mais, somos culpados. Sim, irmãos. Irmãos, a igreja, quando eu era criança, era uma igreja pobre. Quase ninguém tinha carro. E quando tinha, era aquele carro, que era de uma cor e a porta de outra. Aí, o povo chamava os crentes tudo pobre, aqueles paletó, aí o povo foi orando e Deus honrou a igreja enriqueceu, a igreja, não há pecado, não entendia não, e tem um carro bom, não há pecado nenhum nisso. Não há. Só que o povo se agarrou. E quantas pessoas pararam de buscar Deus como antes? Porque agora ele tinha que ilustrar o carro. Agora ele tinha dinheiro.
para poder ir para a academia. Irmão, não estou falando que é pecado ir para a academia, não. Eu só estou colocando que tudo que Deus deu para a igreja não foi para se apegar a ela. Por isso Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo vai dizer também assim, eu estou preparado tanto a ter fartura, como a passar necessidade. Mas às vezes a igreja pecou porque não se esteve preparada a viver a fartura. Então, irmãos, muita gente começou a embarcar nessa. Deus começou a abençoar a igreja. Foi Deus, mano, foi o diabo não. E junto começou a teologia da prosperidade. Aí a igreja que agora já estava bem, aí veio essa maldita teologia da prosperidade. Não, isso aí é pouco. Você, como é que é? Você já tem 2 casas? Tem 2 carros? Não, Deus chamou você para ser cabeça e não cauda. Você tem que ser, o dono da tua, tu tem que ficar trilionário. Aí o povo embarcou nessa e foi nessa direção e afundou o pé no acelerador. Aí o que Deus fez? Eu conheci pessoas, irmão, que ganhava algo em torno de R$2.000. Fazia hora extra. Deus triplicou o salário, quadruplicou, faz hora extra até hoje. Aí veio a pandemia. Parou tudo. Quantas vezes deixou de vir para casa do Senhor para atender um cliente? Quantas vezes, irmãos, nós deixamos de fazer a obra de Deus para resolver a nossa vida? Aí Deus parou tudo, agora não tem cliente, está tudo fechado. Irmãos, é nós que temos que arrepender. Senhor, tem misericórdia. Quantas vezes eu deixei de buscar a tua face, de estar orando para fazer uma hora extra? Não tem mais hora extra. A fábrica fechou. Deus fez isso, irmãos, para mostrar que você não depende disso para ser feliz. Agora você está sem os clientes, mas você ainda está vivo e não está passando fome. Então, antes que as coisas piorem, arrependimento, confissão de pecado. Senhor, me perdoa, Senhor. Por quantas vezes eu preferi ficar lá no meu ar-condicionado assistindo um filme ao invés de estar evangelizando? Quantas vezes era tanto cliente que eu me empolguei e comecei a gastar mais tempo ajuntando dinheiro do que buscando a tua face, porque agora tudo parou. Deus fez isso para parar o povo acordar. É isso. Produzir frutos dignos do arrependimento. Deus pode mudar as coisas, irmãos. Pode. Sabe por que pode? Nínive, irmãos, o profeta profetizou que Deus ia destruir Nínive. Jonas. E Deus teve misericórdia e não destruiu. Deus falou para Ezequias, tu vai morrer, Ezequias. Ele orou e se humilhou, Deus deu mais 15 anos. Elias orou e por 3 anos e 6 meses não choveu. E Elias era o homem sujeito às mesmas paixões que nós. Se alguém pensa em mudar algo no cenário brasileiro ou mundial, só existe um caminho: produzir frutos dignos de arrependimento. Agora, chorar, se lamentar e jejuar, abandonando sua mulher e seus filhos lá para estar com outra, não vai acontecer. Se humilhar, orar e jejuar, mas não se arrepender e tirar a idolatria do púlpito, não vai resolver. Você passa fome. Se Elias, na velha aliança, ele fez o que fez, irmãos, o que nós podemos fazer, se nós entendermos, irmãos, não existe outro caminho, só existe esse caminho. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, olhar para dentro de si e ver que a igreja tomou um rumo ignorado, que não é o rumo que deve se tomar. Se a igreja, os pregadores voltarem a pregar o que Deus manda falar, sem se preocupar se vai pregar uma vez. Tem igreja que eu vou pregar, que eu prego uma vez e nunca mais. Mas hoje a preocupação em voltar a pregar de novo faz com que as pessoas preguem o que o povo quer ouvir.
Então, amados, se a igreja pensar rápido, se a igreja entender o que Deus está falando, há uma esperança para Deus ter misericórdia. Eu, pelo menos, eu oro, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Eu deveria ter pregado mais contra o pecado. Eu deveria ser mais contundente contra o pecado. Quantas vezes eu deixei de ser? Sabe por quê, irmãos? Hoje é o politicamente correto. Ninguém quer falar, ninguém quer ser a voz da advertência. Eu não estou dizendo aquela pessoa ignorante, mal educada, né? Que chega e deprecia alguém, ultraja alguém. Mas, irmãos, quantas das vezes perdemos a oportunidade de dizer que o pecado é pecado? Mas o que acontece? Enquanto você não faz isso, você se omite, e omissão é pecado. E outra coisa, irmãos, sabe por que existe o bandido que rouba? Porque existe um receptador que vende. Sabe por que existem esses falsos profetas bilionários se dizendo pastores? Sabe por que existe? Porque tem gente que financia eles com dízimo, com oferta. Por quê? Ah, não, porque eu amo a Jesus, que eu amo a igreja. Irmãos, não, ama Jesus. Você ama é o cargo que você tem naquele púlpito. Você não quer abandonar aquele púlpito. Você ama os primeiros assentos da sinagoga e dizer que tem uma credencial de uma igreja conhecida. Só que quando você fica amando esse púlpito bonito que você pega na tua igreja, o teu cargo de destaque na tua igreja, você financia os falsos profetas. Você é tão pecador quanto ele, e por isso é que Deus mandou juízo. Não tem outro jeito. Às vezes você pode mentir para todo mundo que você ama a tua igreja, que você ama o teu ministério, mas na verdade você ama o cargo. Você não vai deixar de sentar num púlpito com cadeiras acolchoadas, numa igreja com ar-condicionado, com toda a pompa, para ir para uma igrejinha que prega a verdade numa cadeira de madeira. Mas é o que acontecia no tempo de Jesus. A Bíblia fala que muitos dos sacerdotes, eles não queriam reconhecer que Jesus era o Cristo. Sabe por quê? Porque eles amavam a posição que eles tinham lá na sinagoga. E se eles reconhecessem que Jesus era o Cristo, eles seriam expulsos. Só que enquanto você faz isso, você, além de financiar os falsos profetas, financiar a heresia, você deixa a sua família à mercê da destruição. Talvez isso pode ser um pouquinho duro de se falar. Mas, se por acaso o pior disso, você não vai poder dizer que não ouviu. Porque ser profeta do Senhor, irmãos, ser boca de Deus nessa terra, é bater contra o sistema e falar aquilo que destoa do que a maioria faz. Porque o ser humano tem em si mesmo algo chamado comportamento de manada. A Bíblia fala que quando Micaías chegou para profetizar para Acabe e Josafá, quando ele foi chamado, observa bem, irmão, eu não vou contar a história, vou mostrar só como o ser humano, ele é absorvido pelo meio, ele faz o que todo mundo faz. Quando ele chega lá, quando ele é chamado para ir lá profetizar, ele diz assim para quem o chamou: olha, aliás, o cara que chamou ele falou assim: olha, a palavra de todos os profetas, tinha quase 400, para Acabe são de bênçãos, fala como um deles. O cara vai chamar o profeta e encomenda a missa, encomenda a profecia. Irmãos, é o que está acontecendo por aí. Chama alguém para pregar e bota, é a semana da vitória. Aí tu tem que pregar só a vitória, não tem semana da... Alguém já viu por aí campanha de arrependimento, confissão de pecados? Também não vi, não. Só semana de vitória. Aí Micaías vai. Aí Micaías fala assim, ó: viva o Senhor, como o que o Senhor mandar, eu direi. O que ele falou, o camarada chamou ele ali. No trajeto, quando ele vai, que ele chega onde estava Acabe e Josafá, vestido com as suas vestes reais, aquela pompa, aquela coisa linda, e quase 400 profetas dizendo que Acabe ia vencer. Sabe o que ele faz? Ele profetiza igual. Ele profetiza igual. Ele só não continuou, porque
Porque diz o ditado por aí que o santo, quando vê muita esmola, desconfia. Aí ele fala assim, ó, até quando te conjurareis que fale para mim só a verdade? Aí ele fala a verdade. Sabe o que ele fala? Quer saber mesmo a verdade? Então ele contou o que ia acontecer, que ia ser derrota. Só que quando ele conta a verdade, sabe o que acontece com Micaías? Só isso, ele ganha um soco na boca. Tem muito profeta hoje que não quer pregar a verdade porque ama púlpito, porque ama microfone, porque ama seguidores. Aí tem um camarada aí falando, que agora vai vir no seu coisa no dia 29, passa óleo ungido na tua porta, na tua janela, passa óleo ungido no cavalo, no cachorro, no periquito. Irmãos, se não produzir frutos dignos de justiça, não há de cessar uma praga. Todas as vezes que Deus teve misericórdia do seu povo, foi quando o povo mudou de atitude. Então, não existe mágica, só existe a palavra. E a palavra diz, produzir frutos dignos de arrependimento. E o que João Batista fala aqui nesse texto, se você for ver, Jesus vai falar também lá na frente. Quando Jesus, ele entra em Jerusalém pregando, ele fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas não existe arrependimento sem confissão de pecado. Não existe arrependimento sem mudança de vida, sem a metanoia. Não existe arrependimento. Não adianta a gente pagar, não, mas eu sou muito crente, eu sou da convenção tal, eu sou o pastor tal. Não adianta, irmãos. Deus não tem filho predileto. Deus tem uma coisa que ele não suporta, ele não aguenta, ele não consegue se conter. Um coração contrito e quebrantado. Você vai ver que aquela mulher recebeu uma palavra meio dura de Jesus. Ele falou, não vou dar comida dos filhos aos cães. Ela, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Irmãos, Deus não resiste um coração quebrantado que tem coragem de largar o pecado, de reconhecer, Senhor, eu pequei. Eu estou falando aqui, irmão, mas eu me incluo nisso. Talvez se eu, anos atrás, não fosse tão omisso, ou você pensa que eu não já preguei o que o povo quis ouvir? Já, irmãos. Quando eu pregava o que o povo quer ouvir, a minha agenda era muito mais lotada. Eu recebia muito mais tapinhas. Até clientes eu já perdi. Não porque eu tratei mal ele no meu estabelecimento, não. Porque um conta para o outro que eu não aceito o pecado, que eu não concordo com o pecado. Jesus, a Bíblia fala que quando ele chegava, era um homem que as pessoas viravam a cara. Sabe por quê? Porque ele batia de frente contra o pecado. E hoje as pessoas querem ser o pregador das multidões e falar só aquilo que as pessoas querem ouvir e massagear o ego. E profecias são dadas e as derrotas não param. Então, amados, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, se converter, mudar, reconhecer e parar de ficar pensando assim, mas a maioria dos pastores fala que não é mais pecado beber uma bebida alcoólica, mas a maioria dos pastores fala que não é pecado ficar lá pelado na praia, postar foto seminua no Facebook, mas a maioria dos pastores fala que não é pecado você ficar cheio de dinheiro, vendo seu irmão passando fome. Mas eu digo para você, existem 7.000 varões que não dobraram seus joelhos diante de Baal, e no último dia você não vai dizer que eu não te avisei. Produzir frutos dignos de arrependimento é a única solução para essa praga que está vindo. Esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Eu convido a igreja a ficar de pé para nós orarmos. Eu convido a igreja para orar comigo, irmãos, nesse momento. Pai amado, Pai santo, Pai bendito, ó Pai, essa palavra tem que estar cortando, essa palavra está queimando, ó Pai, e eu não prego essa palavra, Deus, como quem está isento dessa palavra, como quem se sentisse um juiz. Eu prego essa palavra porque Tu mandou, Senhor. Pai, eu me arrependo de todas as vezes, ó Deus, que eu fiz uma hora extra a mais ao invés de estar buscando a Tua face. Eu me arrependo de todas as vezes que eu dependi mais do meu braço do que da Tua provisão. Pai, eu me arrependo de cada vez que eu deixei de combater o pecado para não perder uma amizade. Pai, eu me arrependo pelos anos de omissão, ó Pai. E eu te peço, meu Senhor da glória, faça, ó Deus, o que o Senhor quiser. Quem sou eu para
necessidade que tu mude alguma coisa. Mas o que eu te peço, ó Pai, que tu nos dê tempo para ganhar mais almas para o teu reino. E que tu venhas, ó Pai, enviar provisão. Mesmo que essa praga não cesse, Senhor, que tu levante homens com coração como estava no livro de Atos dos Apóstolos, homens que tinham herdades, ó Pai, e distribuíam as suas herdades para suprir a falta dos famintos, ó Pai. Senhor, eu sei que o avivamento só virá se existir palavra, e se existir a fé, e se existir o amor. Pai, dá-nos um coração contrito. Perdoa, Senhor da glória, as nossas incoerências, e aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.